O Canadá está passando por uma crise populacional gigantesca e, se não for solucionado, vai afetar a economia fortemente e reduzir a capacidade do Canadá de se manter competitivo frente aos mercados internacionais. É por essa razão que o ministro da Imigração, Cidadania e dos Refugiados, Sean Fraser, está lançando uma proposta para trazer 1,2 milhões de imigrantes para o Canadá em 2023. Proposta essa que ela é 20% maior do que se esperava em 2022. Se você quer entender o que está acontecendo no Canadá e como isso está afetando a economia de lá, fica comigo até o final desse vídeo. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da InvestSpace. E hoje eu quero falar sobre a crise populacional que está acontecendo no Canadá, mas que também está afetando diversos outros países no mundo, como os Estados Unidos, a Austrália e a Europa como um todo, mas que no Canadá especificamente tem sido ainda pior. E isso está afetando a desenvoltura canadense de se manter competitiva economicamente falando no mercado. Para começar o nosso vídeo, então, eu gostaria de mostrar dois gráficos aqui que são pirâmides etárias lá do Canadá. Como vocês podem ver aí na tela, essa pirâmide etária é de 1950. E percebam que a base dela é muito superior ao meio, que é muito superior ao topo. A base é feita de jovens, o meio é de adultos e o topo dos idosos. E é isso que tem que ser numa economia que está se desenvolvendo. Porque à medida que os adultos forem ficando idosos, os jovens vão ficando adultos e mais jovens vão nascendo para poder suprir a necessidade futura dos adultos. Agora, o que está acontecendo nessa daqui de 2020, como vocês podem ver, é que a quantidade de jovens que está nascendo, que está ali nessa base, ela não é maior do que a quantidade de pessoas adultas. E o que isso basicamente quer dizer para a gente? Isso quer dizer que em algum momento esses adultos vão ficar idosos e que vão ser um número tal qual a quantidade de jovens não vai ser suficientemente taxada para poder suprir os custos que o governo vai ter com esses idosos. Lembrando que os idosos têm um custo muito mais alto do que uma pessoa adulta para o Estado e também elas não são taxadas feito uma pessoa adulta porque ela não produz bens. E é por isso que a aposentadoria especificamente dessas pessoas estão comprometidas e ao mesmo tempo isso também significa um problema para o Canadá, porque se menos pessoas estão ingressando no mercado de trabalho por ter-se menos pessoas nessa faixa etária, significa que, basicamente, as indústrias não vão ter como repor a sua mão de obra, o que leva muitas indústrias a terem que fechar e, portanto, uma redução na quantidade de oferta. Seguindo o princípio básico lá da lei da oferta e demanda, se a oferta está diminuindo, o preço já vai aumentar. E isso afeta não só a economia canadense, que dentro da economia vai ter que comprar produtos muito mais caros por justamente essa lei da oferta e demanda que eu expliquei aqui, como também a capacidade do Canadá de exportar os seus bens para os Estados Unidos, que é o principal consumidor dos produtos canadenses, e também para o resto do mundo. Já que se o preço do Canadá é muito maior do que o preço do resto do mundo, para que eu vou comprar no Canadá se eu posso comprar mundo afora, em qualquer outra economia? Isso afeta drasticamente a capacidade do Canadá de se manter competitivo no mercado internacional. E assim como no Canadá, que precisa-se de pessoas para manter aquela roda dele girando, a gente aqui da InvestSpace precisa de você. É só deixar aquele seu like aqui embaixo se você gostou do nosso conteúdo, que a roda gira e que chegue em cada vez mais pessoas. Mas então, até o presente momento, a gente já te mostrou que houve de fato uma inversão na pirâmide etária lá do Canadá, que é basicamente quando a quantidade de jovens não supera a quantidade de adultos e de adultos não supera a quantidade de idosos. E que tudo isso representava um custo para o Estado, já que o idoso representa um custo muito grande e não produz bens. Só que até o presente momento a gente te mostrou isso muito na teoria. E agora a gente quer te mostrar de fato, na prática, o que isso tem acontecido, o que isso tem levado para a economia canadense. E como vocês podem ver aí na tela, eu estou mostrando um gráfico para vocês comparando justamente o PIB per capita do Canadá com o dos Estados Unidos. O PIB per capita é uma mensuração de a quantidade de bens que cada pessoa mais ou menos está produzindo e também está consumindo, já que o PIB é basicamente a quantidade de dinheiro produzida total no país. E como vocês podem ver, até 1990, o Canadá ficou um pouco abaixo dos Estados Unidos, mas seguindo basicamente uma linha reta. Porém, de 1990 a 2002, houve um distanciamento bastante significativo dos Estados Unidos, mas que de 2002 até 2011 isso inverteu. Inclusive, de 2010 para 2011, os Estados Unidos ficou abaixo do Canadá. E depois disso, o Canadá caiu novamente e ficou bem mais abaixo do que estava antes em relação aos Estados Unidos. E isso a gente pode citar diversos motivos pelos quais isso pode ter acontecido.
Dois deles que a gente quer destacar aqui é justamente o primeiro, que o Banco Central americano, o Fed, estimulou muito a economia desde a crise de 2008 até hoje, justamente incentivando compra, fazendo o dinheiro rodar bastante, o que afeta também o PIB do país. Só que isso também estimula os americanos a comprarem produtos canadenses, já que como eles têm mais dinheiro e o Canadá tem diversos estímulos para os americanos irem para lá para turismo ou para comprar bens do próprio Canadá, é provável, inclusive factível de acreditar, que boa parte desse dinheiro também tenha sido injetado na economia canadense. Então afeta meio que os dois, só que afeta mais os Estados Unidos. A segunda coisa que a gente quer citar aqui é justamente que a pirâmide etária lá dos Estados Unidos ela é muito mais consolidada que o do Canadá e que os Estados Unidos também teve uma abertura das suas fronteiras para que pessoas fossem para lá e isso leva, obviamente, a uma consolidação da base. Eles conseguem manter essa base muito mais estruturada do que a que está lá no Canadá. Falando em estruturação da base, é a nossa vez de estruturar a nossa. E para isso a gente tem que te pedir para se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo, especialmente se você tiver interesse de receber conteúdo sobre gestão financeira, investimento exterior, economia mundial, entre outros assuntos que a gente traz aqui. Se você tiver interesse, é só clicar no botão inscreva-se aqui abaixo. Agora que você já entendeu que de fato há um problema populacional no Canadá e que isso representa um peso para a economia canadense, vamos entender o que os governantes de lá estão fazendo para poder minimizar essa situação. E lá no Canadá, cada ano que passa, as fronteiras ficam cada vez mais abertas para imigração. Hoje existem mais de 70 tipos de visto que você pode estar aplicando para poder se mudar para o Canadá e morar por lá. É relativamente simples você conseguir. O fluxo migratório até 2020 chegava na casa de 200 mil por ano. E em 2021, esse número aumentou para 500 mil. A gente ainda não tem o total de 2022, mas já se espera que em 2023 esse valor chegue a 1,2 milhões de pessoas, o que é 20% a mais do que eles já estavam esperando. No entanto, uma coisa tem que ficar muito clara aqui para vocês. Apesar de todas essas facilidades que eu mencionei com relação à questão de visto, entre outras coisas que o Canadá tem dado para atrair imigrantes, nem todo mundo que tenta ir para o Canadá acaba decidindo ficar de fato por lá. Afinal, considere que, por exemplo, existe um problema do clima. Muitas pessoas acabam desistindo quando chegam numa região que tem um inverno de menos 40 graus e do nada no verão é mais 40 graus. E isso acaba afetando muito o psicológico da pessoa. Ela não aguenta ficar lá por conta do inverno. Além da questão do inverno, tem a questão das casas, o preço da casa para se comprar ou para se alugar uma casa no Canadá é muito caro por conta da bolha imobiliária que tem lá. E existe um terceiro fator também que vale a pena a gente destacar aqui, que é justamente a questão da diferença cultural que se tem entre a sua região, o seu país, seja lá qual for, e também o Canadá. Muitas pessoas acabam não se adequando à questão dos costumes que se tem por lá e acabam desistindo e voltando para casa. Portanto, não é porque 500 mil pessoas chegaram no Canadá em 2021 que as 500 mil vão permanecer nos anos seguintes. Então, muitas dessas pessoas tendem a voltar para casa também. Então, gente, apesar de todos esses desafios que eu listei aqui para vocês, é inegável que o Canadá tem feito um excelente trabalho para conseguir atrair imigrantes para o país. Afinal, é do próprio interesse do Canadá que mais pessoas decidam residir por lá para que esse problema populacional seja de fato resolvido. Se não for resolvido, é possível que a gente esteja vendo o declínio econômico de mais um país desenvolvido. Eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui e pedir para que você deixe aquela força aqui embaixo, deixando o seu like e também se inscreverem no canal para poder receber conteúdos como esse falando sobre problemas econômicos pelo mundo. Inclusive, fica a minha recomendação aqui de você assistir essa playlist dos vídeos que a gente já fez falando sobre os problemas econômicos sobre outros locais no mundo. No mais, desejo a todos um feliz ano novo e aguardo vocês no próximo ano.